Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor, como vocês estão? Tranquilos? Crianças, pré-adolescentes, nós vamos falar hoje um pouco sobre o Criador do universo. Quem foi que criou todas as coisas? E aí, preparado para ouvir um pouco sobre a história do nosso Criador? Bem, eu confesso para vocês que os recortes que eu fiz para os slides não ficaram muito bons. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês as páginas que eu fotografei e coloquei aqui no slide, mas vou fazer a leitura no meu celular. Então, se eu ficar com a cabeça um pouco baixa, você não se importe não, tá? Que eu estou lendo aqui no meu celular, que está melhor a leitura. Combinado? Então, vamos lá, lição 1 da nossa nova revista. Vamos falar sobre o Criador. Oi, gente, vamos conhecer um pouquinho então da criação? Bora lá? A busca por respostas, que às vezes são simples, pode levar o ser humano a produzir linhas de raciocínio complexas. Eu quero que você pare aí agora e pense um pouquinho comigo. Quem é o responsável pela criação do universo, gente? De tudo que se formou, de tudo que se tem aqui no planeta Terra, tá? E não só aqui no planeta Terra. Todos os outros planetas. Quem foi o construtor de tudo isso? O arquiteto? Quem planejou tudo isso? Foi o nosso Deus. Ele criou tudo certinho. Um pouquinho de água lá, outra separação. Até aqui vai o mar. Daqui para frente vai a terra. A água não vai invadir a terra não vai invadir a água. Tudo foi construído de forma perfeita para que nós pudéssemos desfrutar da vida aqui na Terra. Não é verdade? E aí eu quero falar com vocês um pouco sobre a criação e o Criador. Bora lá? Bem, no livro de Gênesis, narra a existência do caos, terra sem forma e vazia, trevas totalmente, tá? No início de tudo. E convivendo somente com a presença do Espírito de Deus se movendo sobre as águas. Entre o primeiro e o quarto dia, Deus está colocando ordem aonde? Na criação. Ele cria primeiro a luz, faz a separação entre a luz e as trevas, cria o firmamento e faz a separação das águas. Podemos deduzir que aqui, neste momento, também foi firmado o que hoje nós chamamos de ciclo da água. Olha que interessante! Após isso, ele organiza as porções de água, separando terra seca, tá? Em seguida, são criados os astros, a fim de demarcar para o ser humano o tempo e as estações. No quinto e no sexto dia, Deus dá vida à criação, formando os vegetais, os animais de todas as espécies e também o ser humano. E, enfim, ao sétimo dia, ele concluiu a obra e abençoou a sua criação. Pense no código genético humano. Sim, a genética. O que faz você parecer com seu pai, com a sua mãe, o que faz seu cabelo ser cacheado, seu nariz ser do jeito que é, sua boquinha, seu código genético. Tudo isso está impresso no seu código genético. O que faz você pertencer a uma família, o que faz você pertencer a uma linhagem. Tia Polly, onde está o nosso código genético? No nosso sangue, no nosso DNA, tá? Tá na gente. Pensaram agora comigo sobre isso? Então, pense agora no código genético, na infinidade, porque nós temos uma infinidade de cores, também de tipos de inseto, certo? Na grandeza das rochas, na imensidão do céu, na força que tem o mar, certo? No mistério do vento, nos inúmeros tipos de vegetais, na riqueza química que compõe cada nutriente presente na matéria, na interligação perfeita das células, no poder nutricional, tá? Pensaram em tudo isso? Sim ou não? Pensaram? Vamos continuar. Do solo, nos muitos tipos de animais que existem no mundo, nas leis naturais que regem a física e o clima, nos componentes do ar, somente um Deus tão poderoso, tão grandioso,
poderia criar uma obra tão grandiosa e perfeita como o nosso universo. Não só o planeta Terra, como também todos os outros planetas, toda a atmosfera e tudo que há em todo o nosso universo. As estrelas, a lua, as estações do ano, os vegetais, tudo isso foi criado apenas por uma mão, a mão do nosso Criador. Certo? Nossa, tia Polly, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, que nós somos feitos, que o planeta foi feito por alguém tão grande, tão enorme. Se você nunca parou para pensar sobre isso, pense como o mar é grande. Sabe o que Deus faz com aquele mar que você toma banho na praia com a sua família? Quem já foi? Levanta a mão aí para eu ver. Deus pega a mão dele e mede o mar nas suas mãos, na concha das suas mãos. É isso mesmo. Nossa, tia Polly, que Deus grandioso. Aí a gente já vai partir para uma atividade, ó. Na criação, quais foram as primeiras ações de Deus? O que Deus fez primeiro? Coloca aí quais foram as primeiras ações de Deus. Beleza? Vamos continuar então? Bora lá? Vamos lá. A criação do ser humano. No sexto dia, nós já sabemos que Deus criou os seres humanos. Nós fomos criados, então, por Deus no sexto dia. O Deus Trino se reuniu para formar um homem de barro. O que é Deus Trino? Pai, Filho, Espírito Santo. Três. Trino vem de três. Então, fala comigo. Deus Trino. Deus Trino. Quem é o Deus Trino? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ok? São três em um e um em três. Ok? Tudo certo até aí? Então, bora lá. Tanto o homem como a mulher têm a sua origem no mesmo Deus. A essência das suas vidas veio do mesmo Espírito. Gênesis 2:7. Eles foram colocados no mesmo jardim, tendo a mesma missão: lavrar e guardar, sendo a Eva auxiliadora e Adão em sua missão. Adão e Eva foram os primeiros a serem criados por Deus. Foram criados à imagem e à semelhança do nosso Pai. Isso não significa que eles eram divinos, porque eles não eram, mas que espelhavam a natureza moral e espiritual no Criador, tá? Em qual dia, aí ó, a segunda revisão aí para vocês escreverem. Em qual dia da criação o ser humano foi criado? Mole, né, gente? Mamão com açúcar. Qual foi o dia que nós fomos criados? Sexto dia. Muito bem. O cuidado do jardim ontem e hoje. Após ter formado o ser humano, Deus entregou em suas mãos toda a criação. Ela estava disponível para garantir o sustento da vida humana. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus, tá? Ele criou o homem e a mulher e também os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem a terra. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutos. Olha só que interessante. Tudo isso que nós estamos falando aqui veio antes do pecado. Que coisa, né? Eles falaram sobre comer carne aqui? Deus falou sobre comer carne? Então, quer dizer que Deus dava a eles o quê? Dava a ele poder sobre as aves, sobre os peixes, e para eles se alimentarem, dava as plantinhas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Olha! Gênesis 1, 27 e 29. A gestão dos recursos alimentícios, a preservação do ambiente, o cuidado dos animais estavam igualmente sobre a responsabilidade de Adão. Adão ia cuidar dos animais, ia cuidar da agricultura, né? Ia cuidar de tudo que estava ali no jardim.
Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden e ali pôs o ser humano que ele havia formado. Então, o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele, nele fazer plantações. Depois que o Senhor formou da terra todos os animais selvagens, todas as aves, ele levou ao homem para que o homem pusesse nome nos animais. Exatamente. E eles ficaram com o nome que os homens lhes deu. Então, leão, quem foi que escolheu o nome dos animais? Foi Adão, foram os homens, foi o Adão, tá? Eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Porém, esta missão não foi dada apenas a Adão, individualmente não, mas ao ser humano. E tal responsabilidade de cuidado e cuidado também com o meio ambiente se estende até hoje na nossa geração. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu para a gente, para os seres humanos. Salmo 115, 16. De modo que todos nós precisamos refletir se estamos ou não cumprindo bem a nossa missão de cuidar do meio ambiente, porque essa terra lá é nossa, então a gente precisa cuidar dela, tá? Hoje, nós não precisamos mais dar nomes aos animais. Talvez você não tenha um jardim para cuidar, mas certamente todos nós moramos em um lugar e temos a responsabilidade diante do Senhor e dos homens de cuidar do ambiente em que nós vivemos. Que ambiente é esse, Chapole? A sua casa é o lugar que você vive? É o seu meio ambiente? Então você pode deixar a sua casa suja, desorganizada? Não, você precisa cuidar deste ambiente porque ele é seu. Ok, meus amores? Deu para entender até aqui? Então, bora lá. Continuando a atividade. Qual foi a missão dada a Adão lá no Éden, gente? O que Adão precisava fazer no Éden? O que Deus pediu para que Adão fizesse no Éden? Escrevam aí, tá? No que se refere ao nosso meio ambiente, qual é a nossa missão ainda hoje? Não vou falar, quero ver se vocês se ligaram na nossa aulinha de hoje. Bora lá? Continuando? E aí, gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção em tudo isso. Se você tem responsabilidade aqui como pré-adolescente, sim, você pode ajudar a mamãe na sua casa, com os afazeres de casa, certo? Pode ajudar o papai, pode ajudar também a cuidar do quintal, a cuidar do jardim, a cuidar dos seus brinquedos, a cuidar da sua lição, se organizar, porque é isso que Deus gostaria, que nós estivéssemos cuidando do ambiente em que nós estamos vivendo, meus amores. Isso alegra o coração do Senhor e, consequentemente, alegra o coração do seu papai e da sua mamãe. E, com certeza, dos seus líderes também. É tão bom quando nós temos alguém que a gente fala, orienta, e essa pessoa segue em obediência aquilo que nós orientamos. É tão maravilhoso, né? É uma missão que nós damos hoje para vocês. E aí, você tem cuidado do seu meio ambiente? Você tem cuidado da sua casa? Você tem cuidado do seu quarto? Você tem cuidado das suas coisas? Você tem ajudado seus pais em toda a casa de vocês? E o mais importante, você reconhece Deus como Criador do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que fez tudo perfeito para que nós tivéssemos tudo que a gente precisa aqui na Terra, enquanto nós vivermos aqui? E aí, quero ouvir vocês, hein, na nossa próxima aula. Amores, nós ficamos por aqui. Ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Nos vemos na nossa próxima aula gravada, nossa lição 2. Vou deixar gravada para vocês. Não sabemos ainda se vamos estar no anexo da igreja. Mas se não estivermos, não se preocupe, que eu mando para vocês a aula gravada, a lição 2. Combinado, galerinha? Beijo para vocês e que o Senhor nos abençoe e guarde a vida de vocês. Tchau, gente!